Senhor, eu entrego a Ti a minha oração. Me ajude a ouvir do Teu amor pela manhã, pois só em Ti eu confio. Me ensina um caminho em que eu devo seguir, pois só a Ti eu levanto minha voz ouvirás de manhã. Senhor, eu entrego a Ti a minha oração. Minha voz ouvirás de manhã. Senhor, eu entrego a Ti a minha oração. No dia em que eu clamei, Tu me ouviste. Salmo 5. Minha voz ouvirá de manhã. Eu tenho liberdade. Esse é todinho, acho que é. Não tem mais dois. É, eu tenho. Minha voz ouvirás de manhã. Aí pode chamar de hino de louvor. Senhor, eu entrego a Ti a minha É o oração. Salmo 5. Esse CD todinho é mais salmos. De manhã, Senhor, Eu quero deixar sempre ele no início para ficar marcando. Marca. Ficar vamos dizer, o jingle do Olá, bom dia, graça e paz. Estamos começando o programa A Tua Palavra é a Verdade. Programa esse produzido e realizado pela Igreja de Deus em Alagoa Nova. Na apresentação, esse que vos fala, Francisco Araújo. E hoje comigo, participando do nosso programa, o irmão Die e o irmão Arquimedes. Bom dia, irmão Die, graça e paz, irmão. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui mais uma segunda-feira, pela graça e misericórdia do Senhor, para juntos desfrutarmos, né, e estarmos envolvidos com a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, né, o alimento para as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Bom dia, irmão Arquimedes, graça e paz, irmão. Como é que você está? Graça e paz, irmão Francisco, todos os ouvintes, o irmão Die, todos os ouvintes que estão à escuta nesse momento, para que possam ser encorajados pela palavra do Senhor. Estamos aqui, em nome de Jesus, para esse programa que traz edificações para vidas. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Fique atento, amados amigos católicos, amados irmãos evangélicos, se sintam abraçados pelo Espírito Santo nesta manhã e que venha escutar a palavra de Deus hoje. Amém, graça e paz. Esse é o nosso objetivo com o programa A Tua Palavra é a Verdade, é trazer a palavra de Deus. É por isso que nós dizemos que você tem um encontro marcado com a palavra de Deus todas as segundas, às 10 horas da manhã. É muito bom poder contar com a sua audiência e, se você desejar, também participe do nosso programa pelo WhatsApp aqui da rádio, que é 988576465. Pode entrar em contato pelo WhatsApp da rádio, deixar o seu recado, o seu pedido de oração. Nós vamos estar aqui atendendo a sua solicitação. E as nossas reuniões acontecem aqui em Alagoa Nova todas as quartas e sábados. Quartas e sábados são os dias das nossas reuniões. Essas reuniões acontecem às 19h30, tanto na quarta como
no sábado, e no sábado essas reuniões, na quarta, perdão, essas reuniões acontecem nos lares. Então são reuniões nos lares, que pode ser na sua casa, inclusive, se você que está nos ouvindo desejar e nos convidar, nós faremos também uma reunião na sua casa. Essa reunião, ela tem o objetivo de nós aprendermos mais a palavra do Senhor, de nós orarmos juntos, meditarmos na palavra de Deus, louvarmos ao Senhor. Então essas reuniões, ela tem esse perfil, quartas-feiras às 19h30. E nos sábados, nesse mesmo horário, na rua Elina Vicente Sem Número, no Parque da Lagoa, na casa do nosso irmão Dier. Não é isso, irmão Dier? Todo sábado lá? Amém. Às 19 horas, 19h30, né? Estamos lá reunidos em nome do Senhor. A Igreja de Deus que se reúne na minha casa, né? Que está indo para lá para prestar um louvor, uma glória, a honra, prestar um culto de adoração ao Senhor Deus verdadeiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queria dizer também que esse programa vai estar também no YouTube, não está sendo transmitido agora ao vivo, mas toda semana nós vamos disponibilizar lá no canal Riquezas de Cristo. Você pode pesquisar aí no YouTube, canal Riquezas de Cristo, que toda semana nós vamos estar colocando também o programa lá nesse canal. E ainda dizendo que nós temos uma web rádio que fica no ar 24 horas, que é a rádio RRC, Rádio Riqueza de Cristo. Você pode pesquisar aí no Radiosnet, você vai encontrar. Pode pesquisar Rádio RRC, e a nossa programação fica no ar com mensagens, com hinos, com meditações, leitura bíblica, 24 horas. Meus amados, dando continuidade inclusive ao tema que nós iniciamos nos programas anteriores, porque esse é o terceiro programa, irmão Dier, irmão Arquimedes, nós estamos levando ao ar aqui. Isso nos traz muita alegria de poder compartilhar com as pessoas aqui, os amigos aqui de Lagoa Nova, a palavra de Deus. Esse que é o terceiro programa, nós ainda estamos falando sobre o tema, né, o nome do programa, porque o nome do programa é A Tua Palavra é a Verdade. Que palavra é essa? Não é a minha palavra, não é a do irmão Dier, do irmão Arquimedes, mas é a palavra de Deus. Então nós começamos falando no primeiro programa sobre a palavra de Deus, continuamos no programa anterior, mas não foi possível concluirmos, né? E nem vai ser possível também hoje, é claro. Mas hoje nós gostaríamos de falar com você de um dos aspectos preciosos da palavra de Deus, que é a palavra de Deus como alimento. Então o nosso foco nessa manhã vai ser esse, a palavra de Deus como alimento, para que você entenda, compreenda que a palavra de Deus é esse alimento que nutre, que sustenta a vida de um cristão. Porém, meus irmãos, nós, antes de entrarmos nesse tema, nós vamos ouvir aqui o anúncio aqui do nosso apoio cultural, que é Varejão Venâncio, Eletrônica Digital e Aqua Live. Fica na sequência com o anúncio do nosso apoio. É a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata, mas infelizmente ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqua Live. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqua Live você pode viver mais e melhor. Eletrônica Digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth,
lavadora e muito mais. Localizado à rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737 8837 98737 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui na Pirauá FM. Estamos às 10 horas e 13 minutos. E que o nosso Senhor Jesus nos abençoe grandemente. Abençoe você que está nos ouvindo aqui na cidade, na zona rural, nos sítios, nas fazendas. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe grandemente. Irmão Die, voltando ao nosso tema, iniciamos nos programas anteriores com respeito à Bíblia, que ela é a palavra de Deus. Lembrando que na semana que passou, na última segunda-feira, nós falamos que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é a palavra soprada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus, versículo por versículo, e enfatizamos a importância de fazermos esse esclarecimento e termos esse posicionamento com respeito à palavra de Deus, tendo em vista que nos nossos dias, nos dias atuais, existem muitos falsos ensinos, inclusive tentando contradizer a palavra do Senhor, tentando tirar o crédito da palavra de Deus, gerando dúvida na mente de muitos cristãos. E isso é uma coisa muito séria. Enfatizamos também que só tem uma pessoa que tem interesse de colocar dúvida na palavra de Deus, colocar dúvida na mente das pessoas com relação à palavra de Deus, que é Satanás, o inimigo das nossas almas. É verdade. Ele usou até a palavra, né? Lá no capítulo 4 de Mateus, para tentar na verdade, né? O Senhor Jesus. Ele dizia, está escrito, né? Pula desse pináculo abaixo, Ele dará ordem aos teus anjos, né? E Jesus falava com ele dizendo também, está escrito, né? Ao Senhor teu Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Então, o maligno, às vezes, para descredibilizar a palavra, ele usa até a palavra mesmo. Veja que coisa interessante, né? Porque se ele não dá crédito, não era para usar a palavra, mas ele usa justamente para confundir, né? Às vezes fica mostrando, dizendo que tem erro na Bíblia, que tem contradições, e não tem nada disso. Na verdade, ela foi inspirada, soprada pelo Espírito Santo, e tudo que está escrito, diz a palavra de Deus, que para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, no que é que nós vamos dar crédito? Ou ao que é que nós iremos dar crédito? É ao que alguém diz, alguém fala, né? Ou ao que está escrito, né? Jesus disse no capítulo 8 de João, aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém. Amém? Então, para ser um discípulo real, verdadeiro do Senhor, tem que permanecer, é necessário permanecer na palavra de Deus. E enfatizando também, irmão Die, que é exatamente a falta do conhecimento da palavra, do contato Sim. da palavra, que torna o cristão vulnerável. Porque se o inimigo ele usa as escrituras para confundir, isso desde o princípio, você citou
Mateus 4, mas nós vemos também lá em Gênesis capítulo 3. Sim. No livro de Gênesis, o primeiro livro, o primeiro casal, eles foram confundidos. O inimigo citando a própria Escritura, aquilo que Deus tinha falado. Então, se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos ser facilmente enganados, facilmente iludidos pelo diabo, iludido pelos falsos mestres, os falsos profetas, que hoje ensinam muitas coisas, menos a palavra de Deus. Daí a necessidade do povo de Deus, daqueles que amam o Senhor, que são seus filhos, nascidos do Espírito Santo, que tem esse contato com as Escrituras. Olha, nós só temos um único objetivo com esse programa, irmão Dier. Esse é o que está no meu coração. É gerar naqueles que ouvem, em especial os cristãos, aqueles que já conhecem a palavra de Deus, amor pelas Escrituras. Sim. Sede pela palavra de Deus, busca pela palavra de Deus, buscar conhecer o autor das Escrituras nas Escrituras. Então, se nós atingirmos isso, nós conseguimos fazer com que alguns, sabemos que isso não será possível com todos, mas que alguns passem a apreciar mais as Escrituras, a palavra de Deus, Sim. seja ele um evangélico, seja ele um católico ou sem religião, mas que nós conseguimos encorajar você que está nos ouvindo a ir para as Escrituras, pegar a sua Bíblia. Ela não vai fazer nenhum mal a você, muito pelo contrário, vai fazer muito bem. Pega a sua Bíblia, seja física, seja no seu smartphone aí. Quem tem uma Bíblia na estante, pega, vai fazer uma leitura. Eu recomendo, inclusive, que leia de início ali os evangelhos, que conta a história de Jesus. Você vai ser grandemente ajudado. Porque muitas pessoas ficam desestimuladas, irmão Dier, porque dizem assim, eu não entendo. Mas se você começar a ler, por exemplo, os evangelhos, ali vai contar uma narrativa histórica do que aconteceu com Jesus, como ele veio. Então vai ficar mais fácil na sua compreensão. Eu creio que o Espírito Santo vai estar atuando, quando você tem esse coração de aprender das Escrituras, o Espírito Santo vai estar atuando para trazer revelação, entendimento. Amém. Porque é Ele quem revela. A palavra de Deus diz, no capítulo 8 de Romanos, versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O grande problema, irmão, é o que é altamente divulgado e o que é praticado, na verdade. Né? O que é dito, principalmente, muitas vezes, por aqueles que ensinam. Não, é necessário interpretar. Né? Tem essa questão do interpretar as Escrituras. Né? E aí muitos ficam desencorajados por conta disso. Eu não entendo, eu não sei interpretar, enfim. Mas se você começar a ler com carinho, né? Com calma, com o coração aberto, o Senhor revela. E outro, tem muitas passagens que não precisa de interpretar nada. Na verdade, quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia, não é os homens. Porque, infelizmente, se adotou essa questão, né, daqueles que são os mestres da lei, como tinha lá no passado também, né, dentro do judaísmo, que só quem entende é aquelas pessoas. E, na verdade, acho que é Provérbios 30, né, versículo 5, que ele se revela aos simples. Acho que e está lá também no Salmo 160, né? Amém. Que a tua palavra são em tudo verdade, desde o princípio, né? E ele se revela aos simples. Amém. Não é? Então não é essa questão do conhecimento humano, não, porque nós estamos falando de um livro espiritual. Amém. Nós não estamos falando de um livro comum, escrito por um homem. Um livro didático da né? escola lá. Sim, não. Nós estamos falando de um livro espiritual A palavra e que só é revelado pelo Espírito. Né? Amém. Irmão Dier, mas vamos entrar no tema, porque assim, a gente se empolga falando da palavra de Deus e a gente vai, de repente a gente pega muito, porque são muito conteúdo a ser falado. O tema de hoje é a palavra como alimento. Vamos tomar como exemplo, como base, aqui o texto de Mateus capítulo 4, versículo 4, que já foi citado aqui. Então você pega a sua Bíblia aí, abre aí no livro de Mateus capítulo 4, versículo 4, que inclusive é aquela situação onde Jesus está sendo tentado pelo diabo. Mas nós vamos enfatizar aqui essas palavras de Jesus no versículo 4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós queremos enfatizar esse aspecto da palavra de Deus, que ela serve para alimentar. Ela é um pão que alimenta. Então não só vive do pão físico, não só de pão viverá, não só do pão físico, mas da palavra de Deus. Então a palavra de Deus,
ela é alimento para quem? Para o cristão. Ela é alimento o quê? O nosso espírito, a nossa alma. Assim como nós alimentamos o nosso corpo e fazemos no mínimo 3 refeições diárias, talvez você que esteja nos ouvindo já tenha feito até mais de uma hoje. Verdade. Fez um café lá pela manhã, às 9 horas já fez um lanche. Então a maioria fazem muitas refeições durante o dia. Para que essas refeições? É para alimentar o nosso corpo. Então, da mesma forma, nós precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma da palavra de Deus. Você, por exemplo, você que está nos ouvindo, você já se alimentou hoje da palavra de Deus? Você já nutriu a sua alma, o seu espírito? Porque essa é uma das razões, irmão Diego, irmão Arquimedes, que muitos são fracos na fé. Ou seja, estão fragilizados, o espírito está enfraquecido. Por quê? Que eles se alimentam. Porque não comem da palavra de Deus. É. Se você passar um dia sem comer alimento físico, você começa a ficar tendo tonturas, com dificuldades ali para raciocinar. Por quê? Porque o seu corpo precisa desses nutrientes, dessas vitaminas que o alimento nos traz. Semelhantemente, a palavra de Deus também é a nossa necessidade para nutrir o nosso espírito. Então, às vezes, o que está faltando é nós nos alimentarmos da palavra de Deus. No mínimo uma vez por dia, né? Mas se fosse 3, seria melhor, como é para o nosso corpo. Então é importante que nós entendamos que é uma necessidade vital da vida de um cristão ir às Escrituras, fazer a leitura ali de um texto, de um versículo da Bíblia, meditar nele, orar, porque isso vai nutrir, vai fortalecer, você vai perceber o quanto você vai ficar forte espiritualmente e você vai conseguir vencer não só os aspectos espirituais, mas até para a sua vida normal, a sua vida secular. Quando você está alimentado da palavra de Deus, tudo é diferente. É necessário isso. Verdade. E a gente vê que muitas vezes o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão também às Escrituras apenas para adquirir conhecimento, né? E não para se alimentar. E essa palavra, que é espírito e é vida, se torna vida na vida da pessoa. Muitas vezes não se vai com esse propósito. E às vezes você vai compartilhar um versículo, uma passagem com alguém, a pessoa diz, eu já conheço isso aí. Conhecer é uma coisa, né? Procurar trazer aquilo para a vida real é outra coisa. Procurar dar crédito às Escrituras é outra coisa. Conhecer, até o diabo conhece. Muito mais do que nós. Muito mais, Então não é conhecer e ir apenas para adquirir conhecimento. Às vezes se vai até para combater algo ou questionar alguém. Não é isso, né? Na verdade, a gente tem que ir para se alimentar dela e procurar viver por ela. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Muito importante essa diferenciação que o irmão Diego acaba de fazer entre se alimentar e apenas conhecer, ou seja, ir ao texto e às Escrituras apenas como uma pesquisa, como um estudo. Isso não nos alimenta. A nossa intenção, aí as Escrituras deve ser, é claro que nós podemos também ir para pesquisa, para estudo, né? Mas a intenção para nutrir-nos espiritualmente é nós irmos à palavra de Deus como alimento. Como é que seria isso? É você meditar na palavra. É você orar ao Senhor naquele texto, Senhor, me revela, eu quero me alimentar de Ti, eu quero Te conhecer. Isso é se alimentar da palavra de Deus. Não apenas com uma curiosidade, ou para atender uma necessidade de conhecer determinado texto para contestar alguém, ou para discutir com alguém. Não é isso. Isso não é uma palavra como alimento. É uma palavra apenas como conhecimento, como base de conhecimento, para você refutar algo. Mas assim, é importante que você entenda que o aspecto de alimento, tomar como alimento, é aquela que nos nutre. Não é a quantidade de texto que você lê. Você pode ler apenas um versículo e ali você se alimentar, você se deleitar, você contemplar o Senhor, você orar naquilo ali. Você se sente tocado, fortalecido pela leitura da palavra quando você a toma como esse suprimento, como esse alimento que para fortalecer a sua fé, fortalecer a sua alma. E isso é fundamental, fazer essa distinção, porque tem muitas pessoas que podem dizer, não, todos os dias eu leio, mas pode ler como algo costumeiro, como um hábito, às vezes até que se torna obrigatório, tem que fazer a leitura, um ritual, uma leitura bíblica. Não, pare ali, pega se você faz uma leitura bíblica, mas faz ali por fazer,
Pare em um determinado texto, medite naquele texto, ore ao Senhor. Isso é tomar essa palavra para você. É se alimentar dela, você vai ver a diferença de que é de apenas fazer uma leitura como se fosse uma obrigação. Algo prático, por exemplo, né? A palavra de Deus nos ensina, e nós vemos nítida e claramente, que o templo do Espírito Santo somos nós, né? Está em 1 Coríntios 3,16, está em 1 Coríntios 6,19, está em Hebreus 3, versículo 6, Jesus diz que a casa de Deus somos nós, a casa dele, né? Mas na prática as pessoas ainda continuam chamando o local de reuniões, por exemplo, quando eles se reúnem, de casa de Deus. Eu estou trazendo algo prático. Continua ensinando isso. Isso é comum, normal. Usa até o Salmo 122, por exemplo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chamando aquele local físico de casa de Deus. Contrariando o que ensina as Escrituras. E a maioria que ensina isso e fala isso, conhece. Sabe que a casa de Deus somos nós. Né? Que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Isso apenas eu estou dando um exemplo prático de conhecer e praticar, né? Tomar posição por aquilo que está escrito é diferente, né? É verdade. Então é ensinado e altamente por aí que a casa de Deus é um prédio, chamado de templo também, né? Que não existe mais templo físico. Até, digamos assim, tirando de cena a nova aliança, por aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. Quando ele disse está consumado, quando a Bíblia diz que ele expirou, o véu rasgou-se de alto a baixo, né? A nova aliança é Deus habitando dentro do homem, não num templo físico feito por mão de homem. Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, né? Lá em Atos 7 ele diz: que casa me edificareis? Porque o Altíssimo não habita em casa feita por mãos. Então, eu estou apenas dando esse exemplo para a gente entender o que é conhecer e tomar posição ou praticar aquilo que está escrito, né? Irmão Diego, eu queria ler um texto aqui, que é de Jeremias 15, profeta Jeremias, capítulo 15, o versículo 16, que mostra a experiência do profeta com a palavra de Deus. Observem esse texto. Jeremias capítulo 15, o versículo 16. Diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Observem esse texto. Observe, medite nesse texto. O que é que Jeremias está falando? Ele diz que achada as tuas palavras, as palavras do Senhor, ele logo as comeu. Então esse conceito de comer a palavra, se alimentar da palavra, está nas Escrituras. Sim. A gente vê em várias passagens essa menção. Então o profeta aqui, ele faz isso. Nós vamos ver inclusive lá no Apocalipse também João falando sobre isso. Então aqui diz assim: achada as tuas palavras, logo as comi. Não demorou não. Então é interessante, tem muita coisa aqui nesse versículo. Então, assim, a atitude de alguém que quer o Senhor, quer se alimentar do Senhor, ele logo se alimenta. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, eu sei que tem, então você já tem a porção. O que tem impedido você de ir à palavra de Deus e se alimentar? Então, ele diz aqui que logo as comi. Ele até fala: achadas as tuas palavras, logo as comi. Agora, observe na sequência aqui: as tuas palavras me foram o quê? Gozo e alegria para o coração. Irmão Diego, irmão Arquimedes, quantas pessoas precisam de gozo e alegria no seu coração? Verdade. Quantas pessoas não estão angustiadas, não estão entristecidas, não estão depressivas, não estão vivendo, como o mundo costuma dizer, um inferno astral? Ansiosas, né? Ansiosas, desesperadas, sem esperança. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda essa necessidade, essa necessidade que você tem, você pode ser saciado na palavra do Senhor. Amém. Aqui diz que, o profeta diz que essa palavra se tornou nele gozo e alegria para o coração. Então, um filho de Deus,
se ele tem a experiência, tem a prática de buscar no Senhor, na palavra, o suprimento, o encorajamento, o fortalecimento, ele vai encontrar gozo e alegria para o coração. É isso que a palavra de Deus ela quer proporcionar em nós, Amém. entre outras coisas, né? Sim. Porque essa palavra também vai nos transformar, vai nos iluminar. Então, mas aqui fala de gozo e alegria. Você já encontrou gozo e alegria na palavra do Senhor, como diz aqui o profeta? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da experiência que você tem, que eu tenho com a palavra. Eu posso testemunhar que muitas e muitas vezes eu estou lendo ali, meditando, me vem uma alegria interior que você não sabe de onde vem. E sabe, né? Porque vem de Deus. Eu quero dizer assim, algo assim, como fosse algo até misterioso, você se alegra, você chora, você sente uma paz interior, uma alegria tão grande, e você, não é por algo que aconteceu do seu redor, não, porque você está tendo ali contato, não só com a palavra, mas está com o autor, você está tendo contato com Deus na sua palavra, isso vai gerando no seu coração esse sentimento de paz, de alegria, e isso é algo realmente maravilhoso. É isso que Jeremias está falando aqui. Amém. E vale se ressaltar que ele disse que comeu não foi as páginas, não. Não. Não, porque alguém pode até pensar dessa maneira. Não. Comer aqui é tomar aquilo que é ensinado, né? Ou receber aquilo que é ensinado por parte da palavra de Deus e passar a praticar, né? Acolher no coração e passar a praticar, passar também a ensinar também, né? Também, se a gente aprende, a gente já automaticamente ensina, né? Porque ele manda, ele orienta a ensinar sempre, né? Eu acho que o irmão Arquimedes está com alguns alôs aí para alguns ouvintes, né? E aqueles que estão interagindo aqui pelo WhatsApp, né? Muito bem. Aproveitando o ensejo, amados irmãos, ouvintes e os amados irmãos aqui presentes, dirigindo esse programa, né? Em Hebreus 5,14, a palavra de Deus é um alimento. Ela não contém a palavra de Deus, então somente ela é a palavra de Deus, né? Amém. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exército constante, tenham os sentidos aptos para discernir o bem e o mal. Então, as Escrituras Sagradas, amados irmãos, é a palavra de Deus que nos orienta, que nos dirige, né? Digamos assim, é a nossa bússola, é o nosso fortalecimento, né? De onde vem todo o socorro, para que possamos viver dia a dia. Sabemos que os dias são difíceis, né? Mas temos a certeza e a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Amém? Amados irmãos, semana passada iniciou o nosso programa, né? E alguns ouvintes, semana retrasada, aliás, pediram algum alô, né? A Bernadette, que mora ali na Ulisses Guimarães, Mutirão, queremos mandar nosso abraço. Também nosso colega Walter Azevedo, mora aqui perto, próximo à prefeitura, irmão do nosso irmão Edivaldo, né? E todos que estão à escuta nesse momento, se sintam abraçados, né? E aqueles que desejam pedir oração pela família, por alguma enfermidade, aqui está à disposição o número do WhatsApp, né? Que é 988-57-6465. Amém. Amém. Também o irmão Ailton, né, que está na escuta, ele, a sua esposa Valquíria, a irmã Graça, a irmã Marisete, a Edivaldo, o irmão Nildo, ao Romildo lá na barbearia, Deus abençoe, a irmã Antônia, ao irmão Mateus, o irmão José, a irmã Edith, todos que estão ligados, nosso muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ver um hino agora, e na sequência nós vamos continuar nesse tema, e no livro dos Salmos, Salmo 105, já prepara a sua Bíblia aí, o Salmo 105, versículo 103, vai ser para quando nós retornarmos aqui desse hino que vamos ouvir. Deixa eu esticar a coluna um pouquinho. Pedro 2,2 também. Pedro 10,2. Tudo relacionado, né? O alimento, né? Hebreus, Mateus. Tem várias passagens. Vários. Tá filmando ele? Tá.
Senhor, Isso aí. e fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me. Se você for fazer uma visita a Carlinhos, não sei se ele escuta esse horário, se está sabendo que tem esse programa, que ele na hora do domingo ele sempre ouve. Confesso a ti, Todo domingo Senhor, ele Vou mandar uma alô. Ele é Sei arrumado, que né? ele ouvindo. tão Ele gosta fraco dele. eu sou, mas forte Tá feliz tu agora com a és. carreira dele, roda, dirigindo, pilotando. Eu venho Era a ti, necessário. Senhor, sem nada pra dar. Deus é trabalho perfeito, né? A Xinha foi falecido, né? É. Era o braço direito dele. Coração O salmista diz no Salmo 119, 103: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Alguém que aprecia a palavra, come satisfação na palavra, alegria na palavra. estenda-me tua Mais do que o mel a minha boca, olha só. deixe teu amor Eu vi o fluir Salmo primeiro, né? por O misericórdia. salmista diz: Nós clamamos meu prazer está na lei do Na lei do Senhor. Senhor. Essa basezinha foi eu que fiz, sabe? e lava-me, Senhor, Eu sei. pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Que o número dele. Poxa, só falta eu vir. Confesso a ti, Só Senhor, falta eu vir. fraco Até. eu sou, tão fraco eu sou, É rápido. mas forte 2 horas seria um tu és. tempo bom, mas 2 horas de programa. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, É só só aumentar. quero pedir, vem e ajuda-me, ó É Deus. 250? É. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão. Estamos às 10 horas 40 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Queremos lembrar que as nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados às 19h30. No sábado, o endereço é Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, que é na casa do irmão Die. Nas quartas-feiras, essas reuniões acontecem nos lares, né, também, mas cada semana acontece num lugar diferente. Se você deseja uma reunião na sua casa para ler a Bíblia junto conosco, fazer um curso bíblico, para receber oração, entre em contato. E também o telefone está aberto aqui para a sua participação no nosso programa, né, no WhatsApp, que é 98857-6465. E lembrando também que nós vamos estar disponibilizando no YouTube o nosso programa. Vai estar sendo gravado, está sendo colocado no YouTube, no canal Riquezas de Cristo. É só pesquisar lá no YouTube e toda semana nós vamos estar disponibilizando o programa por inteiro lá no YouTube. Para que, se por acaso algum dia você não puder ouvir, é só acessar lá e ouvir. No caso, vai ser assistir também, vai ouvir e assistir também pelo YouTube. Irmão Dia, continuando sobre o nosso tema precioso, maravilhoso, que é a palavra de Deus. É impossível nós falarmos da palavra do Senhor, citarmos as Escrituras, dando ênfase à palavra de Deus, sem falarmos do Salmo 119, que é o salmo chamado de o Salmo da Palavra, que é também o maior salmo, né, desse livro. Então, no Salmo 119, o versículo
103, o salmista diz assim, ó: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Observe no que o salmista está falando. Ele está dizendo o seguinte, que ele aprecia demais a palavra de Deus. A experiência dele com a palavra é preciosa, é valiosa demais. Ele faz essa comparação. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Quando você ouve a palavra de Deus, qual é o sentimento que você tem? Puxa, que maravilha, o Senhor está falando, a palavra do Senhor. Aqui eu vou me deleitar, eu vou ouvir, eu vou meditar, eu vou considerar o que está sendo dito. Essa era a experiência do salmista. Ele valorizava demais a palavra de Deus. Ele tinha essa experiência, ele ainda diz assim, mais que o mel à minha boca. Ele está fazendo uma comparação maravilhosa, dizendo que é preciosa demais a palavra de Deus, a experiência que ele tem com a palavra de Deus. E encorajamos você a ter essa experiência também com a palavra do Senhor, fazendo a leitura, meditando nela, né? Isso é muito importante, irmão Diego. No Salmo 1 também, né? Sim. Ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra, na lei do Senhor. E na lei do Senhor, na palavra do Senhor, medita nela de dia e de noite. Né? Ou seja, ele tem prazer. Esse alimento, como ele disse o salmista aí, na nossa boca ele é mais doce do que o mel, dá prazer. Né? Você sabe que um alimento doce, quando você coloca na boca, você tem prazer. Né? É diferente de um alimento azedo, amargo. Apesar que a palavra diz que quando ela chega ao estômago, muitas vezes ela é amarga. Né? Na prática, né? Porque, a experiência prática, ela vai gerar isso, né? Porque ela, como a luz, ela ilumina aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Ela ilumina as trevas, ela ilumina aquilo que não está adequado. E muitas vezes a pessoa se sente mal, né? Ou seja... É exposta, né? É exposta. Porque a palavra é luz. É a situação, né? Porque ela é uma luz que ilumina em lugar tenebroso, né? Esse salmo que você compartilha, irmão Diego, que é o salmo 1, Sim. você consegue ver claramente o contraste nos versículos 1 e 2. Porque no versículo 1 ele diz o que ele não faz, o que ele não se envolve, ou seja, ele não tem prazer naquilo. Sim. Porque um cristão genuíno, ele não tem prazer nessas coisas. Que são elas? Não anda no conselho dos ímpios, Sim. não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então tem uma coisa que ele não faz, que é o que diz o versículo 1, e tem o que ele tem prazer em fazer, que é meditar na palavra, de dia e de noite. o seu prazer está na lei, está na palavra, está nos mandamentos do Senhor. E ele medita nela, De dia e de noite. não é só nos sábados não, domingo, no dia de culto, não. É. E também não é só pela manhã, mas é em todo momento, de dia e de noite. É interessante isso, porque alguém pode perguntar, como alguém pode meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Essa pessoa, será que ela não faz nada, ela não tem ocupação? Não é isso. É porque se você for à palavra de Deus, por exemplo, pela manhã, e pegar um texto ali, e meditar, e orar aquele texto, e considerar diante do Senhor, ficar meditando ali por um tempo, aquele texto vai acompanhar você o dia inteiro. É aquele alimento que nutre você para o dia inteiro. Aí durante o dia você fica pensando nele, você fica lembrando daquilo que o Senhor falou na sua palavra, que Deus falou diretamente a você por meio daquele texto. É isso que significa ficar medita nela de dia e de noite. Não é que você está com a Bíblia lá, folheando, lendo todo momento, não. Mas aquele momento que você teve, inicial, ele foi um momento em sinceridade, com coração, desejoso do Senhor. E aquela palavra vai servir para a sua meditação durante o dia até a noite. Amém. Né? Então ela vai para a sua vida, vai para o seu viver. Quando nós comemos, por exemplo, um alimento forte, né, pela manhã, algumas pessoas falam, eu tenho que tomar café, esse café aqui forte, porque o dia vai ser longo, eu não sei quando eu vou. Então aquele alimento que você come, que é chamado de alimento forte, ele nutre você o dia inteiro, ou pelo menos grande parte do dia. Semelhantemente é a palavra de Deus. Se nós nos alimentarmos dela, se meditarmos, ela vai nos sustentar o dia inteiro, até pela noite.
Tenha essa experiência, que eu tenho certeza que você vai você mesmo testificar isso. Amém. E não se deve terceirizar, né? Essa busca pela palavra. Sim, Esse conhecimento, que deve ser um conhecimento que deve gerar prática de vida, né? Não é, o grande problema é que muitos terceirizam, né? Não, tem alguém que busca por mim, que medita, que, né, que traz a mensagem ali e tal. Amém, né? Mas não se deve ficar só nisso. A experiência é pessoal, né? Porque Paulo fala, né, digamos assim, da busca comunitária ali, quando se está reunido, mas também ele fala do exercício pessoal, ou seja, é a busca pessoal, particular, né? Porque essa palavra, como sendo lâmpada e luz, quando nós estamos a sós, ela vai nos iluminar, né? Ou deve nos iluminar. E aí, realmente, ela vai expor quem nós somos de verdade, né? Porque você, digamos assim, mostrar uma performance diante das pessoas é muito fácil, né? Principalmente reunida, ali é muito fácil você ser cristão, servir a Deus, enfim. Mas fora daquele ambiente ali, né, da reunião dos santos, que é o ajuntamento da igreja, quem nós somos? O que nós estamos fazendo, pensando, praticando, né? Isso que você falou é interessante, porque muitos dizem assim, não, mas a minha esposa, não, Sim. mas o meu marido busca, ele vai para a igreja, costuma até dizer assim, né? Mas, como você está falando, é uma experiência individual, pessoal. A coletiva é importante, é fundamental, mas a sua experiência individual, pessoal, é o que vai mudar a sua vida. Porque a experiência do outro é para a vida dela. Mas Deus quer um relacionamento com você. Deus quer ter comunhão com você. Ele quer ser conhecido por você, Ele quer se revelar a você, Ele também quer conhecer o seu interior. Mas Ele espera que você tenha uma atitude, que você abra a porta, porque o Senhor, Ele espera isso. Ele espera que nós abramos o nosso coração para que o Senhor possa nos falar, que Ele possa se revelar, porque Deus não é um intruso, Deus não é um ladrão que entra, que arromba a porta, mas Ele bate, Ele está clamando. Inclusive, nessa manhã, o Senhor é aquele que bate a porta do seu coração, desejoso de que você o conheça mais, de que você tenha mais experiência com Ele, que você abra o seu coração, que o Senhor coloque a sua vida diante dele, porque é isso que vai ser produzido a partir de um momento em que você se alimenta da palavra, que você busca a palavra, você tem contato com o Senhor. Ele começa a transformar o seu ser. Você vai perceber que Deus vai estar cada vez mais atraindo o seu coração, a sua vida, né? Você vai sentir muito mais a ação de Deus, o agir de Deus, porque você também se torna um instrumento na mão do Senhor. E ainda falando no Salmo 119, voltando para o Salmo 119, que o irmão citou agora a palavra como luz, Salmo 119, versículo 105, muito conhecido esse versículo, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só o que é que o salmista está falando, dizendo que a palavra de Deus, nós já vimos que ela é alimento, já vimos que ela é a palavra inspirada por Deus, mas o salmista está dizendo aqui que ela também é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Observe que isso aqui tem dois aspectos interessantes: lâmpada para os pés e luz para o caminho. Os pés estão ali diante de nós, né? Eu, quando vejo esse versículo, lembro muito da zona rural da cidade, com aqueles caminhos que a gente chamava de vereda, aqueles caminhos apertados. E na antiguidade não, até hoje, né? As pessoas, quando vão andando ali, geralmente não tem luz, no mato, né? Então você anda lá com a lâmpada, com a lanterna, por exemplo, e você aponta. Só que você, na experiência prática disso, às vezes você aponta para frente e aponta nos pés, para não ver se tem nada nos pés, mas você tem que ficar focando numa coisa ou noutra. Então você aponta para frente para ver se o caminho se tem alguma coisa no meio, e ao mesmo tempo aponta para os pés, para ver se não está tropeçando, não está pisando. Aqui o salmista está dizendo que essa palavra é as duas coisas. Ela é lâmpada para os pés, você não vai conseguir dar o passo correto, adequado, sem tropeço, mas também é luz para o caminho, a gente consegue enxergar, nós conseguimos ver o que está diante de nós. Porque um cristão,
Ele é alguém que tem esperança. Nós estamos num mundo de trevas, mas nós temos uma esperança. Nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Uma das coisas que gera desesperança nas pessoas é não saber qual é o rumo da sua vida. Por quê? Porque vive nas trevas. Mas aqueles que têm a luz da palavra de Deus, que vivem na presença de Deus, ele está dando o passo correto, pela graça do Senhor, e ele também sabe qual é o seu destino, qual é o seu futuro, para onde ele está caminhando, porque a palavra de Deus nos esclarece com relação a tudo isso. Inclusive, irmão, a gente vê pessoas que às vezes perdem um parente, por exemplo, elas ficam desesperadas porque não sabem por onde foi, o que vai acontecer, fica muito em dúvida com relação a isso. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra nos esclarece todas as coisas, nós ficamos tão em paz. Sim. Caminhando, sabendo que rumo estamos tomando, porque estamos sendo conduzidos pela maravilhosa palavra de Deus. E ela mostra o caminho, né? Você lembra que lá em Atos, os primeiros discípulos, ou aquela igreja que se reunia em Jerusalém, né? Eles eram conhecidos e chamados os do caminho, né? Diz lá que ele era os do caminho, aquelas pessoas que seguiam o caminho de Cristo, né? Então essa palavra, ela ilumina o caminho, que é a pessoa do Senhor Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Atos também, né, mostra que quando Saulo foi e prendeu os discípulos, capítulo 9 mais específico, diz que ele entrava pelas casas e arrastava homens com mulheres, todos os que eram do caminho, né? Então os do caminho, é claro lá também que estavam reunidos nas casas, né? E ele entrava nas casas e arrastava a igreja e encerrava no cárcere de lá. Então a igreja que ele arrastava eram os irmãos, né? E encerrava no cárcere, né? Tem que se ficar claro também isso aí. Mas eu quero chamar a atenção que eles eram conhecidos ali no início como os do caminho, né? E o caminho nós sabemos que é o Senhor Jesus. Amém. Estamos às 10 horas e 54 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Esse programa está indo ao ar todas as segundas-feiras. Às 10 horas, nas segundas-feiras, você tem um encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus. E é um momento para você meditar na palavra, ser alimentado por essa palavra. E você também pode participar, deixando seu pedido de oração, alguma necessidade que você tem aqui no Zap, né? No WhatsApp aqui da rádio, 988-5764-65. Pode deixar uma mensagem, está precisando de oração, quer deixar o seu nome para oração? Pode deixar. Lembrando mais uma vez as nossas reuniões, todas as quartas e sábados, às 19h30. No sábado, a rua Helena Vicente, Senhor, no Parque da Lagoa, na casa do irmão Diego. Graças a Deus. Amém. E é bom lembrar também que nós nos reunimos com o propósito de prestar culto ao Senhor, né? Amém. E estamos reunidos ali adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Então, o objetivo e o motivo das nossas reuniões é esse, né? Adorar ao Senhor, prestar louvor, honra e glória ao nome dele e também aprendermos, né? Porque nós vemos lá que Paulo diz que um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem o hino, né? E tudo seja feito para a glória de Deus, né? Amém. Então tem tudo isso. É importante você falar isso, né? Porque assim, a natureza da reunião, sim, a maneira de nos reunirmos é tendo Cristo Jesus como centro das nossas reuniões, tendo a palavra de Deus como a maior parte, né, do momento ali onde nós estamos reunidos, onde damos grande ênfase, um momento importante ali para que a palavra seja expressa, seja pregada. E assim que nós praticamos as nossas reuniões também com louvor, na verdade tudo que está nas Escrituras, né? Sim. Tudo que está nas Escrituras nós praticamos nas nossas reuniões
tanto nas reuniões familiares, que é o estudo da palavra, meditação da palavra, oração, louvor, como também a reunião quando nós temos a ceia do Senhor. E aqui em Alagoa Nova nós praticamos a cada 30 dias. Cada dia primeiro, na verdade, cada sábado de cada mês nós estamos reunidos com o objetivo de celebrarmos a ceia em memória do Senhor. E você é nosso convidado a estar conosco nessas reuniões que acontecem aos sábados. Irmão Diego, já estamos chegando ao final do nosso programa. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos mais uma vez agradecer a audiência dos que estão na escuta aqui pela Piroá FM, nos sítios, nas fazendas, aqui na zona urbana da cidade, nas escolas, nos comércios. Que Deus abençoe a todos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Né? E esperamos que na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, o Senhor nos dê a graça, nos permita novamente estarmos aqui para levar até você a palavra de Deus no programa A Tua Palavra é a Verdade. Amém. Fiquem todos na paz. Até a próxima segunda, se assim o Senhor nos permitir.